Nesses momentos de isolamento social, algo que requer bastante atenção é o lado psicológico. Vamos conferir uma entrevista de Débora Gabriela com o psicólogo e pós-graduado em neuropsicologia, Clésio Camilo, sobre o assunto. Hoje estamos aqui com o psicólogo clínico e pós-graduado em neuropsicologia, Dr. Clésio Camilo, e vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental em tempos de crise. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Débora, todos os telespectadores da TV Nova. Prazer estar aqui com você para a gente estar falando de um tema propício, importante, e nesse momento de crise realmente, onde as pessoas estão sendo ou foram obrigadas a mudar a sua rotina, o seu social, e realmente a maioria das pessoas ou de nós não estávamos preparados para lidar com isso. Sim. E como controlar, a ansiedade, manter a autopreservação diante desse cenário, dessas mudanças? Então, a ansiedade ela é uma percepção de um perigo iminente. Logo falando especificamente desse momento que nós estamos vivendo, por que as pessoas estão ansiosas e como lidar com essa ansiedade, com essa autopreservação? Primeiro, interessante pensar o quê? Nós somos muito aquilo que a gente alimenta. Aquilo que a gente se alimenta determina muito quem a gente é. E falando no âmbito psicológico, as pessoas estão se alimentando muito de notícias tóxicas. Então, há um turbilhão de notícias desconectas, muitas irreais, jornais sensacionalistas, e muitas pessoas estão engolindo isso tudo. Então, essas informações é importante para começar a aprender a lidar com essa ansiedade e autopreservação. Cuidado com notícias tóxicas. Isso em qualquer meio que seja. É algo que nós precisamos, para ontem, em meio à crise, deixe de se alimentar com tóxico, porque vai ficando um lixo acumulado. Logo, você fica inseguro e exposto, vai elevar a sua ansiedade, as hipóteses serão negativas, nossa percepção de vida, na maioria das vezes, são negativas. Então, primeira recomendação para tratar com ansiedade, saia de notícias que te fazem mal, cuidado com redes sociais, se autopreserve assim. E dentro de casa, na nova rotina, vamos tentar tirar um pouquinho o foco. Aquilo que você foca vai ampliar. Então vamos focar em outras coisas. Cara, mas vamos fechar os olhos? Claro que não. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade. Só que o fator é o que eu posso fazer diante disso? Me cuidar, me prevenir e seguir as diretrizes da Organização de Saúde, que nos direciona e dá os passos para a gente seguir. Fora disso, tenta tranquilizar e para de se alimentar do tóxico. Na verdade, a pandemia ela agravou, só o que já vinha acontecendo, conforme você mesmo mencionou, a questão das redes sociais, desse consumo de notícias tóxicas, ele só agravou, devido à reclusão em casa, o que o pessoal tem às vezes para fazer é só estar conectado, Isso, e é interessante a gente pensar o quê? Será que nós vamos ser esse produto do meio, nós vamos ser refém do que acontece conosco? E infelizmente nós estamos com esse comportamento, que o meio está determinando muito quem nós somos. E esse momento ele vem para isso, ele vem para transformar. O próprio Albert Einstein ele fala muito sobre isso, que a crise ela traz duas propostas: ou ela te supera, ou você supera ela e usa a sua criatividade para se transformar, para se reinventar, para fazer diferente, para fazer um novo. E aí é interessante que as famílias criem coisas diferentes para fazer, criem uma nova rotina realmente, de sair do lamento, da murmuração, da insatisfação crônica, que só esperar o pior. Cara, mas então vamos ser positivistas e fechar os olhos? Claro que não. Nós vamos ser realistas, mas vamos ter um posicionamento de focar no que é importante e é produtivo. E diante disso,
quais são as dicas, né, de tarefas que podem ser elaboradas nesse momento de reclusão por as famílias, pelas pessoas no geral? Então, primeiro é isso, né? Você desligar um pouquinho a questão de notícias, de redes sociais e desenvolver uma rotina para a família onde há uma distribuição de tarefas, né? Faz lá uma delegação de tarefas para o maridão, para a esposa, para os filhos, cada um fazendo um pouquinho. Crie jogos que coloquem toda a família, tem vários jogos interessantes que vai usar seu raciocínio, sua criatividade. Determine qual que é a rotina da semana, na segunda que a gente vai fazer, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Enfim, tem programas interessantes, momento de resgatar a espiritualidade. Família toda mesmo resgatar, momento de definir papéis. Então defina papéis, defina horários. E é um momento interessante para resgatar principalmente isso que se perdeu. O próprio Cortella fala que houve a despamonhalização, que no passado era assim. As famílias reuniam, cada um tinha uma tarefa, fazia pamonha, e os homens tinham uma função, as mulheres uma, a criança outra, mas no final todo mundo estava junto e era gostoso. Tinha história para contar, para ouvir, era produtivo e positivo. Então, e nós perdemos isso. Então, use esse momento para mexer na sua rotina de que o que a gente pode trazer aqui para essa rotina e para esse momento? Tira o foco do negativo. A gente percebe que não só pelo momento que a gente está vivenciando, que é a pandemia, né? As famílias têm uma certa deficiência na comunicação. E como a gente desenvolver isso, né? Uma comunicação mais assertiva agora em diante? Então, é um momento importante, né, para a gente desenvolver a comunicação assertiva. Comunicação assertiva está muito em saber, né, tanto verbalizar quanto saber ouvir. E nós temos essa dificuldade. Nosso cérebro demora de 15 a 30 segundos para processar uma informação. Logo, a maioria das comunicações nossas são deficientes porque a gente fala e o outro nem ouviu, ele já rebate, e aí começam os conflitos e os confrontos. Então, o primeiro ponto para a comunicação assertiva, aprenda a verbalizar e principalmente ouvir. Ele vai dar algumas dicas para a gente, falar um pouquinho sobre a percepção da vida, né? Diante dos momentos de crise, durante a sociedade. Sim, isso eu penso que é um dos pilares, ou o pilar mais importante que nós temos que atentar, porque a maneira que eu percebo a vida determina quem eu sou. Logo, né, Jesus, como psicólogo, uma vez ele falou assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo tem luz. Se os olhos forem maus, todo o seu corpo tem trevas. Na psicologia, o que é isso? A maneira que eu enxergo qualquer circunstância ou qualquer fato determina quem eu sou. Se a percepção for que eu posso evoluir nesse momento, que eu posso me tornar forte nessa hora, que eu consigo superar, realmente isso não vai ter tanto impacto dentro de mim. Mas se eu perceber que isso realmente é desesperador, que é um pânico, que está tudo fora do controle, que a minha família toda vai morrer, que eu vou ficar desempregado, endividado, logo isso vai ter uma repercussão psicológica desesperador. E a gente vai fazer uma catastrofização, que é o quê? Perceber um momento e dentro do momento fazer uma catástrofe de toda a nossa vida. Então é importante, nesse momento, você, de forma geral, melhorar a sua percepção de vida. Como que a gente melhora? Voltando lá atrás, para de se conduzir por hipóteses, viva o que é concreto, e para isso nós temos que, até dentro da família, fazer um acordo de cortar a murmuração, o lamento, as insatisfação e focar no que é produtivo e positivo. E é um momento de exercitar a espiritualidade e, principalmente, para a minha vida ficar melhor e para a minha percepção melhorar, eu preciso aprender a não ser refém dos pensamentos. Como que é isso? Acontece um fato.
gera um pensamento. A gente não controla o pensamento que surge. Mas o que após o pensamento surgir, o que isso vai gerar e esse pensamento vai potencializar ou eu vou ter um controle sobre ele? E usa muito a ferramenta que a gente chama questionar o pensamento, que é você deixar de usar muito as suas sensações e usar o seu intelectivo. De que forma? Cara, peraí, é um problema, existe, não dá para fechar os olhos, mas o que eu posso fazer diante disso? E a minha vida hoje, agora, nesse momento, o que eu posso viver hoje? Não é o ano que vem, não é semana, é hoje, agora. Porque aí você trabalha sua percepção de vida, trabalha a leitura mais concreta dos fatores e trabalha o autocontrole. Diante, né, não só devido a esse momento da pandemia, mas assim, as pessoas que precisarem de ajuda, né, sentirem que nesse momento precisa de alguém para poder estar, né, dando esse suporte, poderia até procurar o senhor, né, e onde você atende aqui em Monte Carmelo? Nós atendemos na cidade de Patrocínio, de Coromandel e em Monte Carmelo. Em Monte Carmelo a gente atende no Centro Clínico Mundim, na rua Rui Barbosa, número 348, no bairro Boa Vista. Você pode ligar na clínica ou pode entrar em contato direto comigo. DDD 34 98879 6543 ou meu Instagram, Clésio Psicólogo, psicólogo com Y. Só procurar a gente lá, nós vamos estar lá para te atender e a gente atende online também, tá? Essa é a minha dúvida, que além do presencial, vocês estão atendendo online também? Muitos pacientes, né, de outros lugares a gente atende, os que também não querem sair de casa, se resguardar, a gente tem atendido também de forma virtual. Mas o fator importante é esse. É o momento para nós buscarmos tudo que está acontecendo para evoluirmos, para melhorar e entender. É problema, a vida sempre vai ter problema, mas a questão não são os problemas, é a nossa reação frente aos problemas. Muito obrigada, Dr. Clésio, a gente está à disposição e vem sempre fazer matérias com a gente, dar dicas para o pessoal, a gente está à disposição de vocês. Débora, eu que agradeço a você, a todos os telespectadores da TV Nova, prazer estar aqui com vocês e assim que possível a gente vai estar aí sim, com certeza. Muito obrigado pelo convite e dizer mais uma vez, quem quiser nos procurar, entre em contato com o Centro Clínico Mundim ou nos nossos contatos pessoais, será um prazer atendê-los e também quiser chamar lá para alguma dúvida, pode falar com a gente.